13, versículos de 44 a 46. Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar um instante. Acolhemos os irmãos que estão celebrando conosco. Hoje mais 250 pessoas estão participando desta Santa Missa. Então todos vocês que estão participando conosco, nosso carinho, nossa comunhão espiritual. Dentre vocês, aqui a Sandra, em Brasília, Distrito Federal. Sandra, Deus abençoe a você, abençoe aí também todo o povo de Brasília, principalmente nossos governantes. A Sirlene, em Venda Nova. Sirlene, Deus esteja contigo, com tua casa, com tua família. A Heloísa, em Santos, São Paulo. Heloísa, Deus esteja com você. Lembramos também aí da Adriana, Deus possa abençoar também a Adriana, que é aí de Santos, Deus esteja com você. A Marinalva, em Barreiras, Bahia, Deus abençoe Marinalva, Deus esteja contigo, com todos da sua casa, toda a sua família. Amados irmãos e irmãs, aqui e aí também, né? Primeira leitura, carta de Paulo à comunidade de Corinto, chamando a sua atenção para a pertença a Deus. Eu vos dei como esposa de um grande Senhor, de um grande esposo, que é Deus. Até que ponto nós temos essa consciência, né? Ontem, até mesmo em função dessa realidade familiar, essa história de que a vida é minha. Será que a sua vida é sua mesmo? Porque daqui a pouco nós poderemos ser chamados à presença do Senhor da vida. E Ele vai nos perguntar: o que você fez com esse grande presente que eu te dei, que é a existência? Aí aqui a gente lembra do filme, né, O Quarto Sábio, ou Artaban, o Quarto Mago, né? É uma ficção, mas que relata o nosso encontro com o Senhor. Este homem saiu à procura de Jesus e ele ficava correndo atrás, até que de repente ele vai se encontrar com Jesus. Mas aí ele tem um sentimento de mão vazia. De mão vazia. Ele que tanto queria encontrar, de repente encontra, mas tem esse sentimento, você está com a mão vazia. E aí, como é que vai ser? Nós pertencemos a Deus, e Deus, na sua sabedoria e bondade, Ele vai também nos concedendo coisas para que possamos cuidar. Esses dias lembrávamos aí a questão dos pastores. Você consegue entender, meu irmão, que o Senhor te entrega a esposa e os filhos para que você cuide como Ele gostaria, e não como você acha que está bom?
Você consegue entender, minha irmã, que quando Deus te entrega o esposo e os filhos, Ele gostaria que você pudesse cuidar deles como Ele cuidaria? Quando Deus lhes dá pais, filhos, vocês deveriam cuidar como Deus cuidaria. Irmãos, a graça do trabalho, da profissão, mas às vezes a gente olha e diz, não, é meu, não. Paulo chama a atenção, olha o que você está fazendo, olha como você está vivendo, porque você pertence a outra pessoa, que no nosso caso é Deus. Nós pertencemos a Ele, pertencemos ao Senhor. Por isso que eu gosto de dizer que o resumo de uma boa espiritualidade é por Ele, com Ele e nele, que é a conclusão da oração eucarística. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se eu fizer tudo no meu dia a dia, por Ele, com Ele e nele, eu posso ter certeza de que é céu direto, sem escala. Sem escala. Só que às vezes a gente faz, né, por nós, só com nós e também em nós, porque às vezes nem no outro. Então, mudar isso. Evangelho, de novo, eu vou repetir, nem sempre eu tenho que abandonar só o pecado, tem coisas boas que eu tenho que abrir mão também. E é interessante aqui, que diz assim, quando o homem encontra um tesouro, ele vai, aqui olha, cheio de alegria, ele vai e vende tudo que tem, porque ele encontrou algo melhor. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos que abrir mão de coisas que são boas, mas a alegria de possuirmos a Deus, a alegria de estarmos com Ele, nele, é tão grande, que parece nada, a nossa renúncia parece nada, diante da alegria de estarmos servindo a Deus, de estarmos com Deus. E as pessoas às vezes até nem vão entender muito isso, porque para nós o importante é estar em Deus, é estar com Ele. Então vamos pedir ao Senhor a graça de também renunciarmos àquilo que for necessário. São Bento, que vocês ficam, a medalha, a oração de São Bento, né? Só por causa do capeta que vai para cá, que vai para lá, etc. Mas três coisas São Bento fala. Primeiro, a regra dele começa dizendo, escuta, porque às vezes a gente só sabe falar, e principalmente em casa, a gente tem dificuldade de escutar. Depois, ele diz, o muito pecar reside no muito falar. Na roça a gente vai falar outra coisa. Na roça a gente diz o seguinte, quem fala muito, dá bom dia para cavalo. Né? Quem fala muito, dá bom dia para cavalo. Então a gente tem que ter cuidado. O muito pecar reside no muito falar. Então, saber silenciar. E a expressão que Teresa também vai usar, e outros tantos santos, nada antepor a Cristo. Que nada esteja antes de Cristo, que tudo esteja depois dele. Depois dele. Primeiro Deus, depois o resto. Primeiro Deus, depois tudo. E ele mesmo diz, busque o reino e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Só que a gente fica buscando o acréscimo e esquece do fundamental que é Deus. Aí as coisas não bastam, não chegam. Não, vamos buscar a Deus. O resto virá. Eu me lembro, um dia, numa desses muitos encontros, né, o pregador foi de uma sabedoria, o tema que a gente estava abordando era justamente a questão do processo, das coisas, e ele falou assim, olha,
nós vamos para o almoço e tal, depois vocês venham preparados, porque eu vou dar para cada um, né, pelo menos 2 caixas de laranja, e eu quero ver como vocês vão carregar as caixas de laranja. E o abençoado tinha mandado mesmo colocar umas caixas dessas de Ceasa, de laranja na sala. E aí todo mundo começou a pensar que esse homem ia mesmo entregar para nós as caixas. Aí ele vai e entrega para cada um uma semente de laranja. Deixa eu ler. E a caixa está aí dentro. E muito mais do que 2, muitas caixas. Mas até chegar lá. Mas está aí, é uma realidade. A semente contém várias caixas de laranja. Foi te dado a graça de Deus. Você recebeu o Espírito Santo, fonte de toda graça, fonte de toda bênção. Vale a pena aqui lembrar Efésios 3, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. E a gente às vezes esquece disso. E a gente começa a subir pela parede, diante, né, das dificuldades, das realidades, porque para nós o prazer é aqui, são as coisas do mundo, é isso e aquilo, quando Deus tem muito mais para nós. Aí a gente fica deprimido, fica estressado, aí tem sentimento de abandono, de carência, de não sei o quê, porque a gente está correndo atrás do próprio rabo, igual o cachorrinho, aí vai assim até ficar tonto e cair. Não, vamos buscar as coisas do alto, e tudo mais nos será dado por acréscimo. O nosso canto para a apresentação das oferendas.